Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. No programa de hoje a gente vai falar sobre dor crônica, uma dor extremamente debilitante, tem consequências terríveis para toda a condição física, psicológica, para o nosso comportamento. Quem tem dor crônica acaba tendo também outras comorbidades, depressão, deficiências para locomoção, lembranças e sensações de perda que muitas vezes guardam até pouca relação com esse quadro exato da dor crônica. Para falar sobre tudo isso e mais algumas coisas, estão hoje conosco o ortopedista Dr. Daniel Oliveira e o fisioterapeuta Ítalo Amaral Souza de Paula. Claro, também temos o quadro Mitos e Verdades para falar sobre essas dúvidas ligadas à dor crônica e a forma de enfrentar esse problema. Seja bem-vinda, bem-vindo! Está começando o nosso Saúde e Bem-Estar. Então vamos começar o nosso programa. Olha que número importante e interessante. 1/3 da população do mundo vai apresentar algum tipo de dor crônica durante a vida. Não é pouca coisa não, divide o mundo em 3, uma dessas partes vai ter esse problema. E quanto mais a gente vive, mais também aumenta o número de pessoas com dor na coluna, articulação, doenças reumáticas, câncer, degenerações variadas, inflamações nos órgãos internos e vários outros problemas que a vida vai acrescentando. Vamos falar sobre isso, vamos falar como enfrentar esse problema, já que para a grande maioria das pessoas vai ser inevitável. Quem está aqui conosco nesse primeiro bloco é o ortopedista Dr. Daniel Oliveira, que é especialista em coluna vertebral e diretor do Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de BH. Alegria revê-lo aqui, doutor. Tudo bem? Fernando, prazer estar aqui de novo. Esse programa seu que traz tanta informação, um programa bem social, né? A gente poder estar aqui, passar esse tipo de informação para as pessoas e a prevalência realmente é muito alta, né? É muito alta. Muito alta. É a vida, né, doutor? É a vida. Todo mundo a gente conhece gente que toda hora reclama de dor e realmente é um transtorno. Não só por conta do sofrimento da dor, mas tudo a questão psicológica e alimentação e depressão, que isso vem junto, né? Como é que a ortopedia e principalmente a medicina define a dor? A dor a gente considera ela basicamente dois tipos, aguda e crônica. A crônica é aquela dor que persiste por mais de 3 meses. Então é diferente de uma pancada, um exercício maior que você fez, que vai durar, uma dor vai durar aí algumas semanas ou mesmo alguns poucos meses e vai passar. É uma dor que a pessoa convive com ela durante muito tempo. E aí a gente tem diversos tipos de dores. As dores nociceptivas, que são dessas realmente por um trauma, uma pancada, um processo inflamatório, e mesmo as dores neurológicas, que estão mais relacionadas com algum problema da nossa inervação. E também, obviamente, a gente tem uma mistura das duas, que são as dores mistas. E a gente pode entender que a dor é um recado, né? Uhum. A dor é uma mensagem importante. Ela é um fator de proteção, a gente tem que ter essa dor. E aí, um exemplo bem interessante, por exemplo, pacientes que têm diabetes, principalmente descontroladas, elas vão perdendo a sensibilidade, principalmente dos pés. E com isso, elas podem, muitas vezes, calçar um sapato com um pedaço, uma pedrinha dentro ou esbarrar em alguma coisa e aí não percebe. Isso leva a lesões, muitas vezes até graves, que é o famoso pé diabético. Obviamente, tem outros fatores juntos disso com relação à vascularização, mas que podem levar a casos bem graves, inclusive de infecções e até extremos de ter que amputar o próprio pé. Exatamente, não é incomum, né? O diabético amputar um dos dedos, amputar o pé, o famoso pé do diabético. A gente já falou aqui de uma recomendação importante para os diabéticos de usar uma meia branca, né, doutor? Para que ele identifique ali pelo menos o sangue, sim, alguma secreção, sim, ali, sim, porque dor não vai ter. Exatamente. Então é importante a gente ter a dor, mas ela não pode ficar indefinidamente. Ela tem que servir para alertar, mas se ela persiste, a pessoa sentindo aquela dor, mesmo depois daquele estímulo não estar mais ameaçando a pessoa,
isso traz consequências ruins. E aí dá pra gente, se a gente está vendo a importância da dor, que ela é aguda, ela manda um recado que precisa de uma ação imediata. E aí a gente pensar em dor crônica, ou seja, que está ali, persistente, dia após dia, tirando muita qualidade de vida. Isso, a dor crônica, ela é uma dor que é quase como se ficasse uma memória daquilo na cabeça da pessoa. Então, mesmo, às vezes, ela não tendo tanto estímulo doloroso, ela continua percebendo aquela dor. Então, isso é um problema. A gente sempre tenta tratar as dores antes delas se tornarem crônicas, porque aí é muito mais difícil de você pegar e tirar aquela sensação ruim da pessoa. Eu imagino que para um ortopedista experiente como o senhor, doutor, deve ser um grande desafio uma pessoa que chega com uma dor que não está muito bem localizada, que está ali, às vezes ela até tem um trânsito no organismo. Como é que é essa investigação? Ela tem que ser bem cuidadosa, né? Muitas vezes chega um paciente, especialmente na minha especialidade, que é a coluna, né? Todo mundo relaciona, estou com dores no corpo, é da coluna, muitas vezes não é. Então, a gente tem que fazer uma avaliação bem criteriosa, fazer um exame físico, testar a amplitude de movimento das articulações, testar se tem algum ponto mais doloroso, eventualmente acrescentar alguns exames de imagem para a gente poder fazer o diagnóstico, junto também com um exame neurológico, né? É importante, especialmente o ortopedista, especialista em coluna, a gente tem que saber testar todos os nervos da coluna que fazem os movimentos dos braços e das mãos para a gente poder entender de onde que pode estar vindo aquele problema. E tem também assim, algumas dores instituídas, assim, até na linguagem popular, a dor nos rins, às vezes dói só de um lado, dói só do outro. Dizem que quando dói só de um lado não é nada renal, né? Mas a gente já quer identificar e culpabilizar ali a dor, né? As dores da coluna, elas são muito... As pessoas confundem muitas vezes com a dor renal, porque vem justamente aqui na região das costas, e quando a gente tem algum acometimento dos nervos que descem para as pernas, eles acham muitas vezes que é por conta de varizes ou por alguma questão vascular e procuram muitas vezes um angiologista antes. Então, realmente, a gente tem que entender as diferenças. Normalmente, a questão ortopédica, as dores ortopédicas, elas estão muito relacionadas com o movimento, com a posição, com a postura. Então, um pouco diferente da pessoa que está com uma dor, alguma questão no rim, que independente da posição que ela está ou do movimento que ela faz, ela vai continuar sentindo dor. Ela não percebe esse aumento, essa diferença conforme a atividade que esteja fazendo. E dificilmente vai ser em um só, né? Dificilmente. Agora, doutor, outros mecanismos da dor também acabam responsabilizados, né? Tipo o ciático, o famoso bico de papagaio. Muita gente coloca toda a responsabilidade ali e nem sempre a investigação vai mostrar isso. E isso é muito popular, né? O famoso bico de papagaio, que muitas vezes até o próprio clínico geral vai fazer um raio-x de tórax se ele consegue ver na coluna essas formações que lembram realmente o bico da ave, né? Isso acontece por conta de uma degeneração, uma artrose, onde há uma calcificação dos ligamentos e de parte do disco que liga uma vértebra na outra. Então, ela forma essa pontinha que lembra o bico de papagaio, mas não necessariamente ela causa dor. Tá? Ela, na verdade, é um processo que visa melhorar a estabilidade da coluna e reduzir a dor. Então, é um sinal que pode estar ali ainda um processo instável, causando um processo inflamatório, mas que o corpo está tentando curar aquilo através do bico de papagaio. E o ciático? O ciático é o outro grande vilão, né? A pessoa sente dor na coluna e fala que está com ciático. O ciático é o maior nervo do nosso corpo. Ele sai da região lombar, várias raízes nervosas saem, se juntam e ele desce na parte de trás da perna e vai até o pé. Então, a dor típica do nervo ciático, ela é uma dor que desce na nádega e vai até abaixo do joelho. As dores que vêm mais na região da frente da coxa, elas não são as dores do nervo ciático. E aí tem diversas causas que podem levar à compressão do nervo ciático, né? Hérnia de disco, síndrome piriforme, quando a gente tem
um aumento de um dos músculos na região do glúteo, da região ali por onde passa, ele pode levar a compressão desse nervo e causar uma dor similar de uma hérnia de disco. Você pode ter cistos na coluna, você pode ter compressões, estenose. Então, tudo isso a gente tem que fazer um diagnóstico bem preciso para poder tratar de forma eficaz. Que é a estrutura, né? É a nossa árvore, né? Exato. É dali que parte tudo, né? Está tudo conectado, né, doutor? Exatamente. Agora, também existe o mecanismo de inibição da dor, né? Que o nosso corpo também trabalha para resolver esse problema, Sim, né? isso é muito importante. Se a gente tem uma sensação de dor desproporcional, né? E aí envolve muitas dores neuropáticas, por qualquer tipo de inflamação do nervo, às vezes até o próprio toque na pele de uma paciente, ele pode sentir uma dor muito intensa. É a gota. A gota, não necessariamente a gota. A gota também, mas na área que leva a inervação do nervo, então ela dá uma alteração, uma alodínia que a gente chama, então é uma hipersensibilidade dolorosa. Então, tudo isso é importante, a gente conseguir controlar isso aí muito bem, eventualmente com o uso de medicações, eventualmente alguns bloqueios. Então, tudo a gente tem um grande arsenal para poder tratar esse tipo de situação. E aí, o senhor falou de medicação, acaba que a gente tem que necessariamente falar da automedicação, né? Que é um grande problema, na verdade, um grande vilão quando a gente fala de tratamento e combate à dor crônica, porque todo mundo tem um remedinho, tiro e queda ali, para resolver qualquer problema de dor na coluna, na perna, no braço, no cotovelo. Isso é muito perigoso e aí eu vou aproveitar o seu programa e fazer um alerta, tá? Um dos medicamentos que a gente mais utiliza é o anti-inflamatório, né? Ele é muito eficaz realmente para tirar a inflamação, para eliminar a dor, mas ele tem um problema que ele vai levando a lesões renais crônicas. E isso pode, se a pessoa começa a usar de forma indiscriminada, ela pode levar até uma lesão completa, uma insuficiência renal e ir para a hemodiálise. Então, eu queria chamar a atenção de todo mundo que está assistindo aqui para cuidado com o uso de qualquer tipo de medicamento sem o aconselhamento médico, sem a dose correta, sem o tempo correto, porque isso pode levar a consequências não só no momento, mas na vida futura. E pode atrapalhar até mesmo a investigação de um processo que está ali instalado no corpo e que precisa ser debelado, que, como a gente disse aqui na abertura, tira a qualidade de vida, tem problemas de saúde mental também, né? Na investigação de uma dor, o ortopedista tem vários caminhos ali para... Quer dizer, estamos falando de dor crônica, que, como o senhor bem definiu, é uma dor que persiste por... Mais de 3 meses. Mais de 3 meses. Se o remédio está ali entrando por conta própria do paciente, em algum momento ele vai atrapalhar o diagnóstico também. Sim, vai mascarar o que está acontecendo, né? E a gente tem que lembrar que o analgésico em si, ele vai ser só um paliativo. Se a dor está lá, se o estímulo de dor está lá, você vai tomar, pode até aliviar durante o tempo, quando você parar, essa dor vai voltar. Então, a gente tem que atacar a fonte geradora de dor, entender muito bem o que está acontecendo. Então, buscar um profissional bem adequado, um profissional que esteja interessado em resolver o seu problema, e ele sim vai pegar e fazer a investigação correta para tentar eliminar ou minimizar essa fonte geradora de dor. E quando a gente fala de dor crônica, quase que obrigatoriamente a gente tem que falar também da fibromialgia, um difícil problema que tira literalmente a vitalidade de milhões e milhões de brasileiros e milhões de terráqueos pelo mundo afora. Ela não tem um diagnóstico muito preciso, doutor? Vamos falar sobre o que é essa fibromialgia. Ela não tem um exame que vai simplesmente falar, não, você tem fibromialgia. Nem exame de imagem, nem exame de sangue, não. O diagnóstico ele é clínico, a gente conversa com o paciente, a gente descarta outras causas de dor. Então, tem uma série de exames que a gente faz, detectar certos pontos onde provoca dor. Muitas vezes esse paciente está relacionado a um estresse muito grande, uma sobrecarga muito grande. Tipicamente é aquela, eventualmente, mãe de família que preocupa com todos os filhos, quer abraçar todos, eventualmente vai dormir à noite, não consegue dormir porque está pensando em todos os problemas que estão acontecendo. Então, isso torna um ciclo vicioso que vai provocando dor.
E aí é interessante, porque as pessoas acham que eu tenho essa dor, não devo movimentar. E aí tem diversos estudos que mostram que realizar uma atividade física extenuante, não é musculação, é uma corrida, um spinning, é uma situação que você fique realmente cansado e suado, ajuda na fibromialgia. Ela ajuda a liberar endorfinas, que são esses analgésicos próprios do corpo, faz a pessoa relaxar, faz a pessoa se cuidar e ter um tempo para si próprio. E isso a gente percebe que muda muito, pelo menos não zerar, mas minimizar e tornar aquilo mais confortável. Mas é preciso quebrar essa cadeia que está associada à dor, um gatilho. Sim. O movimento causa dor, e aí o movimento não é feito, mas é justamente a falta do movimento que vai ser mantenedora da dor, né? Essa falta. Isso. Muitas vezes a gente traça algumas estratégias, né, para poder a pessoa manter uma atividade física apesar de um problema de coluna, apesar de uma artrose ou apesar de um problema no joelho. Eventualmente trocando o tipo de atividade. Não, você vai pegar, no seu caso, você vai fazer uma natação, porque vai fortalecer a região lombar, a região das costas, ou numa outra situação que a pessoa tem muita dor quando faz o movimento de extensão, a gente indica de fazer um ciclismo, por exemplo. Então a gente vai traçar estratégia para cada caso, para que a pessoa não fique sedentária. Ela tem uma atividade física que ela consiga fazer e promova um fortalecimento da região afetada. Eu acho que vários telespectadores e várias telespectadoras estão assistindo a nossa conversa aqui, doutor, e pensando, olha, será que eu tenho fibromialgia? Tenho dor persistente há mais de 30 dias, ela muda de lugar? Como é que essa investigação é importante? Porque o diagnóstico de fibromialgia, a gente já falou algumas vezes aqui, às vezes passa por até 10 especialidades médicas, né, doutor? E quando acontece o diagnóstico, aí é preciso também ter uma participação efetiva do paciente, da paciente, porque é mais predominante nas mulheres, né? Para esse cuidado, né? Exatamente. O profissional que mais lida com isso é realmente o reumatologista. O reumatologista é o clínico do aparelho locomotor. Então, ele é a pessoa que está com a maior rotina de tratar esse tipo de situação. A gente da ortopedia, a gente acaba, obviamente, ajudando essa pessoa, mas a gente mais direcionado. Mas dá uma pista, falou, opa, aqui tem alguns sinais, né? Sugestivos, procure reumatologista. É muito triste, a pessoa, a paciente passa por situações que são muito difíceis, até sendo acusada de que a dor é uma frescura, porque passou lá, fez os exames de imagem, olhou tudo, não tem nada, não tem inflamação, não tem, quer dizer, inflamação pode até aparecer, né? A crítica das pessoas é pesada, né, em cima de quem sente dor, e isso acaba atrapalhando cada vez mais, né? Então, um exemplo interessante é as pessoas mais idosas que têm, por exemplo, uma estenose de canal, uma compressão de todo o canal da coluna. E aí, quando ela faz o movimento de inclinar para trás e ficar ereta, ele aperta mais os nervos, ela sente muita dor na perna. Quando ela inclina para frente, ele abre um pouco esse canal e alivia a dor. Então, tipicamente, esses pacientes acabam andando inclinado para frente para conseguir andar. Se ela tentar andar reta, ela não consegue. E todo familiar fala, você está sentindo dor porque você está inclinado para frente, arruma o corpo, fica direito, enquanto, na verdade, é o contrário, né? Se ela está para frente, assim que ela consegue realmente andar um pouco mais. É claro que a gente tem como tratar isso para poder a pessoa andar, ficar mais ereta, mas não é por conta da posição para frente que ela está sentindo a dor. Então, isso é bem claro. Os pacientes vêm, eu conto isso para os familiares, aí eles ficam quase meio sem graças do que estava acontecendo antes. Isso é muito importante. A velhinha da Branca de Neve, né? As velhinhas das histórias dos contos de fadas, todas são assim, né? Você tem dois aspectos, né? A própria degeneração dos discos, eles vão ficando mais baixos, a pessoa vai inclinando mais para frente. Além disso, você tem, por conta da osteoporose, que é outro problema que a gente tem nos ossos, que é os ossos ficarem mais fracos, as pessoas mais velhas vão tendo pequenas fraturas e acunhamento das vértebras e vão adquirindo essa corcunda maior. Então, tem esse aspecto também.
mas eventualmente pode estar acontecendo essa situação de compressão dos nervos. O senhor, como especialista em coluna, a gente falando aqui da maravilhosa capacidade que o corpo tem de reagir à dor, às adversidades, quando o senhor analisa uma coluna que está ali, que tem curvas, estradas mal caminhadas, dá para investigar ali problemas de postura, só vendo a coluna, como ela está se comportando, tentando equilibrar o peso da vida de todo dia? Sim, tanto clinicamente, a gente tem alguns exames e junto disso também, através de exames de imagem, radiografia. A gente tem uma radiografia especial que pega a coluna inteira, que é chamada de panorâmica, em que a gente consegue traçar todos os parâmetros de alinhamento da coluna. E a gente tem alguns valores que são bem claros, e aí acaba entrando muito técnico no assunto, mas eu consigo, através do exame de alguns ângulos da sua bacia, falar qual que é a lordose ideal, qual que é essa curvatura funda ideal para você, qual que é a curvatura torácica e cervical ideal, conforme a sua conformação da bacia, que varia de pessoa a pessoa. Então, assim, a gente tem parâmetros bem interessantes para poder traçar isso, perceber se a pessoa está muito fora daquele alinhamento. E, junto disso, a gente tem como parceria, inclusive o doutor Ítalo vai falar aí com você, o pessoal da fisioterapia, né? Claro, são parceiros fantásticos aqui para a gente, tanto para melhorar essa questão de estabilização das articulações, da musculatura, realinhamento, né? Eles têm técnicas bem interessantes, dentre elas RPG, enfim, dentre várias. Então, são parceiros bem interessantes para a gente ajudar esse tipo de pessoa. Porque o corpo tenta o tempo todo compensar ali, né? Um tornozelo que abre o bico, o joelho que inflama, manda tudo para o outro lado, sim, um ombro que dói mais que o outro. Sim, sim. E é importante a gente orientar as pessoas de estratégias para poder fazer os movimentos, né? Tipicamente, quando cai alguma coisa no chão, a pessoa pega e inclina a coluna toda para frente em vez de dobrar em cima dos joelhos. Por que ela faz isso? Porque o gasto energético de você fazer essa inclinação com a coluna, ele é menor. Se você dobrar sobre os joelhos, ele é um gasto energético maior, mas aí você coloca a sua coluna em risco. Então, isso tem que ser uma educação diária para poder entender o que está acontecendo, traçar estratégias, seja no trabalho, seja praticando atividades físicas, seja mesmo indo no supermercado e fazendo compras. E esse movimento mais confortável tem ligação também com o que os ortopedistas chamam de memória da dor? Memória da dor. Tem a ver, e aí muitas vezes a postura, a gente tem algumas posturas que a gente chama de postura antálgica. Quando tem algum problema, a pessoa adquire uma postura para aliviar a dor. É o que acontece com esse exemplo que a gente deu da estenose de canal que eu passo. E quando você está com torcicolo? Você não precisa nem falar. Você chega, está com torcicolo, né? Tô. Mas aí, como é que é engraçado a memória, né? Tem alguns pacientes que a gente está com estenose, a gente faz a cirurgia, a gente solta os nervos dela. E aí, ela já não sente dor nenhuma. Mesmo assim, ela não levanta de imediato, porque ela fica com medo daquele problema que ela estava tendo antes. Então, demora algumas semanas aí, e aí nossos parceiros fisioterapeutas, eles ajudam a gente tem que ter confiança. A melhorar isso, a adquirir confiança. Então, realmente, eles têm uma memória do que é a posição que machuca e que dói. Sim, sim. E a nossa apuração aqui, fantástica, trouxe dois nomes muito, eu achei até poéticos, mas eles são dolorosos. A Eudina. E a Melidina. Maledina. E Eudina, qual é mais boazinha? Eu, né? Justamente o que o nome fala. Eudina é a dor normal, essa que pega e passa rapidamente. Eudina. E a maledina é justamente quando a gente tem essas dores crônicas e cria essa memória. Então, ela, em vez de proteger a gente de criar situações teoricamente favoráveis para a gente, ela vai causar problemas para a gente. Ela vai causar limitações acima do normal. A maledina perseverante, ela pode virar uma dor crônica? Sim, a dor crônica que vai embora. Praticamente sinônimos. Leva para a vida. Isso. Leva para a vida. Exato. Aquela dor que os mais velhos sentem quando vai chover, vai chover, vai mudar o tempo porque minhas juntas estão doendo. Isso é um tipo de maledina ou de eudina?
Na verdade, não. E tem muito a ver também não só com a questão da umidade, mas também com a questão da temperatura. A gente sabe que nos momentos mais frios a gente sente mais dor. Nós mesmos que não temos muita dor, vai levantar no dia frio, está todo meio tenso, meio travado. E isso acontece por alguns fatores, dentre eles. Primeiro, para tentar manter o calor do corpo, o nosso organismo ele contrai os vasos da periferia do nosso corpo e jogam tudo para mais central. De forma que ele vai perder menos calor nas extremidades. É uma forma de proteção. Só que o aporte sanguíneo ali também fica reduzido e com isso leva a não um quadro de isquemia, mas um aporte de oxigenação menor e isso provoca dor. A outra razão é que dentro das nossas articulações a gente tem um líquidozinho, um óleozinho que lubrifica essa articulação para poder movimentar. E nos dias frios, esse líquido está mais viscoso, mais denso. Quando ele aquece, ele fica mais fluido, ele funciona melhor. E é por isso que para quem tem artrose, desgastes na coluna, aquecer as articulações, seja com uma manta, com uma água quente, uma bolsa de água quente, ajuda a melhorar a dor, porque ela começa a funcionar um pouco melhor a articulação. A gente já falou aqui algumas vezes, mas é sempre bom lembrar e tirar uma dúvida que é recorrente quando a gente dá uma topada, inflamou. Você já disse sobre artrose, água quente. Mas quando é que a gente usa o gelo e a bolsa de gelo ou bolsa de água quente? Excelente pergunta. Para o trauma agudo, acabou de bater nas primeiras 24, 48 horas. Chutou gelo. a quina da cama. Pá! Gelo. 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 Passou desse tempo, há mais de 48 horas, muitas vezes o calor funciona melhor, ou mesmo a gente pode usar um contraste, hora gelo, hora calor, para poder reduzir. Ambas as técnicas, eles auxiliam nesses processos inflamatórios, diminuem esse processo inflamatório e aliviam a dor. Agora, a gente está falando de coluna também, está falando de dor crônica também, como especialista em coluna. É bom também a gente lembrar a questão do travesseiro e do colchão, né, doutor? Isso também, desregulado, pode ser um grande mantenedor da dor crônica. Isso, e muitas vezes é bem individual. Às vezes o colchão, principalmente o travesseiro, que eu uso, que eu acho muito bom, ele não vai ser tão interessante para você. O que normalmente ele é mais constante é a posição de dormir, né? A gente sabe que a pior posição possível é a posição de bruço. Essa é que gera mais tensão, mais dor quando a gente acorda. Então a gente deve evitar ao máximo. As melhores posições são a posição de lado, com um travesseiro na altura do ombro e outro entre as pernas, de forma que você abra os joelhos. Isso é muito importante, ela faz toda a diferença, esse travesseiro entre as pernas. Ele que vai tirar a tensão da região lombar. Então, aquela dor que você acorda, às vezes, na região lombar, se você utilizar esse travesseiro, a chance de reduzir vai ser enorme. Ou se a pessoa realmente ela não consegue dormir de lado, ela precisa de fazer um decúbito dorsal, ou seja, dormir de barriga para cima, que ela coloque um pequeno travesseiro debaixo dos joelhos para que eles fiquem semi-dobrados, semi-fletidos. Isso também vai ajudar a tirar essa pressão na coluna. Imagino que esse travesseiro não deve ser muito alto. Pode ser. Pode ser? Pode ser, não precisa ser tão baixo assim não, porque justamente ele vai aliviar um pouquinho mais. Interessante. E o travesseiro ajudando. Então, na verdade, estamos falando de 2 travesseiros, né? 2. Você vai ter o seu no pescoço e o outro nas pernas. No mercado já tem até um tipo, eu não vou dizer que é um travesseiro, mas é uma espuma comprida que você coloca entre as pernas. Ele é inteiriço, E ele né? já vira travesseiro também, né? E tem um interessante também para quem vira muito de um lado para o outro. Se eu colocar o travesseiro aqui entre as pernas, quando eu virar ele vai sair. Ele é um travesseiro que ele prende em uma das pernas, então quando você vira ele está preso em você. Sei. Então é bem interessante, né? Uma vez eu vi na internet, eu passei a indicar para uns pacientes meus que tinham esse problema. Tá. E o colchão, a gente, é sempre bom lembrar, o colchão tem vida útil. O colchão não dura para sempre não, né, doutor? Não. Normalmente em torno de 10 anos um bom colchão, mas é importante a gente notar se ele está tendo algum tipo de deformação, né? Se ele está tendo alguns buracos, isso já é um sinal que você precisa de trocar aquele colchão.
E basicamente pegar um colchão não tão duro, um pouco mais firme. E eu gosto muito de quando você tem aquela camada superior, que é mais macio, para você poder encaixar melhor o corpo. Então, um colchão um pouco mais firme, com esse que eles chamam de pillow top, mais macio. É como se fosse uma superfície em cima da própria superfície do colchão, né? A gente acaba dando pouca atenção, até mesmo, outro dia eu vi uma reportagem interessante dizendo que depois de cerca de 10 anos, mais de 30% do colchão já não é mais colchão, é ácaro. Isso vale também para os travesseiros. E a gente vai convivendo ali, né? É mais um outro fator de atenção, né? Difícil de limpar eles, né? Especialmente dentro deles, né? Exatamente. Então vai começando a acumular. Exatamente. Agora, colchão duro, mole, não tem uma receita? Não gosto de extremos, tá? É um meio termo aí, individual para cada um. Tem gente que vai se sentir melhor com um colchão mais macio e outros com um colchão mais denso. E aí a gente entra no problema dos casais, né? Tem que combinar com a companhia, tem que combinar com quem está dormindo. Mas até hoje tem também colchões que são modulados, né? Doutor Daniel, muito obrigado. Sucesso lá com o Note. Note que tem uma raiz cruzeirense fantástica. Boa sorte lá, doutor. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Volte sempre. O senhor é sempre bem-vindo aqui. Sempre um prazer estar aqui, Alegria. Fernando, mais uma vez. E no próximo bloco a gente continua falando sobre dor crônica. E lembrando o que o doutor Daniel disse, a gente vai falar sobre as formas de tratamento com um profissional que é habilitado para isso, o fisioterapeuta. E aí a gente vai dizer sobre formas de tratar e também identificar, enfim, mais informações sobre isso com o Ítalo Amaral Souza de Paula daqui a pouco, depois do intervalo aqui conosco.